Olá, bem-vindo a mais um vídeo da série de Bootstrap. Meu nome é Kevin Jesus e hoje a gente vai para uma aula muito interessante. A gente vai falar de botões, tá? Os botões do Bootstrap são formados por três componentes que definem o módulo do botão por completo, tá? Sendo eles o primeiro componente base. O que o componente base faz, tá? Basicamente ele é a estrutura padrão do botão, para começar, tá? Então a gente tem uma estrutura, tá? Esqueça aqui o visual, a gente tem uma estrutura por trás disso daí, tá? É modularizado as classes aqui. Okay? Então ele tem uma estrutura padrão, nada demais. Um segundo cara que é interessante dizer que é o componente modificador, tá? Seria um termo assim que eu achei mais apropriado para vocês. O componente modificador ele vai modificar a estrutura, tá? Ele não muda no estilo do botão, somente a estrutura, ok? E o estilo do botão, que é um estilo de componente, tá? A gente entra aí de acordo com nossos estados que o Bootstrap fornece, que está aqui em cima, que é o Primer, o Warning, Default, Info e etc. Okay? Outro cara que é interessante destacar, que eu não botei no slide, mas é o link, BTN Link. Tá? Então, se você quiser um BTN que não tenha um apelo visual, somente um link tradicional, você vai no componente modificador, coloca BTN Link e aí ele tem uma cara de link, tá bom? Um extra aqui tá que os componentes modificadores seguem aquela linha de raciocínio, tá? A única diferença é que não tem o componente BTN MD, tá? O MD na verdade seria não ter nenhum dessas três opções. Então, por padrão, dentro aqui do BTN seria o BTM MD, ok? Vamos ver isso daqui na prática, como é que funciona criar esses elementos aqui, tá? Eu tenho uma atualizada lá no nosso boilerplate, tá? Que está no GitHub, está na descrição aqui também. O que eu adicionei aqui? Eu basicamente adicionei uma classe de Jumbo-Troll, tem um errinho de script que eu arrumei também, e adicionei aqui um container, tá? E tá com esse título aqui, Go Now. E a aparência é isso daqui, nada demais, ok? Vamos lá então. Vamos criar um botão, e aí a gente vai respeitar aquela sequência de classes, tá? Por um padrão de código bonito aqui. Então, BTN, criei a primeira estrutura, vou chamar aqui meu botão. Então, eu tenho o meu botão aqui bonitinho, esquisito, sem nada. Você vê que ele tem uma estrutura, então ele tem aqui um padding na esquerda e direita, acima e abaixo, respeitando, um tamanho de fonte, etc. Ok? Bom, vamos falar aqui do BTN Link, que está mais fácil. Então, a gente tem aqui BTN Link. E olha só, ele somente tira um fundo aqui e a gente tem uma aparência de link, ok? Então você pode aí utilizar links tranquilamente, ok? Bom, um modificador interessante aqui para a gente falar é o BTN-SM. Então ele vai mudar visualmente a estrutura, ok? Então você vê lá que o botão ficou pequenininho, ficou até bonitinho. E aí a gente entra com o estilo, então BTN e o estado que a gente quer passar, entre vários que a gente já viu na primeira aula do Bootstrap, ok? Eu vou colocar aqui o Primer e olha só, o botão fica azul, bonitinho, tá? O SM, a gente pode botar aqui o XS, que é o Xsim, né, minúsculo, né? Que vai ficar um botão, praticamente um link pequenininho. E o largo, que é um botão aí de destaque, um botão para Call to Action, enfim, você usa para vários fatores. Ok? Eu gosto de deixar sem nada, tá? Deixar um padrão aqui, que seria o MD, maravilha? E é isso aí, a gente tem, isso aqui são os botões do Bootstrap, tá? Nada demais. Bom, a gente vai falar de outro cara bastante interessante aqui, que é o grupo de botões, tá? O Bootstrap, ele fornece um módulo para agrupar botões, através de uma classe chamada BTN Group, tá? Basicamente, ele junta todos os botões dentro de uma classe e aplica um border radius no primeiro e no último elemento. Aí aparenta que seja um grupo de botões, tá? Vamos ver como é que é isso aqui na prática. Eu vou tirar esse botão que eu criei. E aí a gente cria aqui a classe BTN Group, tá? E aí a gente cria aqui vários botões, então a gente pode agrupar um botão. Um botão não faz nem sentido você agrupar um botão, tá? Se você tiver um ou mais botões que deve permanecer próximo por fazer parte de alguma ação no seu sistema, então a gente faz isso daqui, tá? Então BTN Primer, meu botão, vezes 2. E aí a gente tem dois botões aqui, bonitinho. Se a gente ver isso aqui visualmente, você pode ver os botões estão agrupados, não tem um espaço entre um botão e o outro. E nas laterais, no primeiro e no último, ele adiciona aquele border radius lá para seguir o apelo de Bootstrap, ok? O apelo visual do Bootstrap. A gente também tem os componentes modificadores, tá? Então, em parceria com o BTN Group aqui, a gente pode adicionar outras classes aqui, tá? Eu vou copiar aqui, por exemplo, o LG.
Então, em vez de a gente sair aplicando em cada botão, o que ele faz? Ele pega aqui essa feature e pega e adiciona em todos os filhos, ok? Então a gente atualiza aqui, você vê que ele muda em todos os botões. Maravilha? Outro item interessantíssimo aqui para falar, uma feature muito boa, é o toolbar. O toolbar é o seguinte, você vai ter grupos de botões e ele vai separar esses grupos de botões. Então você pode ter 3 grupos de botões, para não ficar tudo colado uma coisa na outra. O toolbar dá um pequeno espaçamento entre um grupo de botões e outro, ok? Vamos ver isso na prática. Então eu tenho o primeiro grupo aqui, tá? Eu vou cobrir, fazer um wrapper aqui do BTN toolbar. Tá? Então eu vou cobrir esse primeiro grupo de botões. Vou dar um espaço aqui, vou copiar, colar aqui. A gente tem 2 grupos de botões. Olha lá o que ele faz. Ele dá um pequeno espaçamento para não ficar tudo grudado e é muito interessante, tá? Para você que faz site, esse visual aqui, esse BTN toolbar, BTN grupo, não pode ser muito interessante. Mas para você que trabalha em intranet, trabalha com sistema, tá ligado ali no dashboard, cara, isso aqui é uma mão na roda fodida para você fazer qualquer agrupamento de ações, ok? Bom, vamos ao próximo slide aqui. A gente vai falar de caixa de menu em botões. O que é o caixa de menu em botões? Que nome ridículo, que tradução tosca que eu arrumei para vocês, tá? É o famoso termo técnico de drop-down, menu suspenso, sei lá, qualquer coisa do tipo, ok? O que acontece? A gente tem aqui, ainda num grupo de botões, tá? Ainda seguindo essa hierarquia, a gente tem um botão tradicionalmente. A única diferença aqui é que vem 2 features nesse botão, tá? A primeira é que recebe uma classe extra, chamada drop-down toggle, e um atributo JavaScript data toggle, tá? Esse atributo aqui a gente vai ver mais para frente em vários componentes do Bootstrap, tá? Por quê? Esse é um componente gatilho, esse é um atributo gatilho para fazer chamada JavaScript. A diferença é que vai mudar os valores. Nesse caso aqui a gente está utilizando o valor de drop-down, ok? Em sequência, a gente tem o nosso drop-down em si, tá? Perceba que ele está dentro do BTN Group. Por que ele está dentro? Porque aí a gente pode ter vários, entendeu? Vários drop-downs, que aí não fica solto, não fica largado, né? Então visualmente aqui no nosso código fica uma aparência boa, dá para saber, porra, esse drop-down aqui pertence a esse botão, não pertence a nenhum outro botão. Até porque não tem uma classe engatilhando, falando, olha, é desse botão, tá? Não é do outro, enfim. Fica visualmente muito boa a aparência do código. Vamos aplicar isso daqui para ver como é que funciona. Então eu vou apagar essas classes aqui. Eu vou trocar o nome de BTN para BTN Group, BTN Toolbar para BTN Group. E aí a gente vai criar aqui o nosso botão, tá? É um botão tradicional, é a única diferença que vem uns features extras, ok? Então vamos criar o botão tradicional. Então ele recebe aqui a classe BTN e o BTN Primary, ok? E aí o que ele vem? Ele vem um atributo, data toggle. Na verdade vem outra classe aqui que eu esqueci, que é o drop-down toggle, ok? E a gente vem o atributo data toggle com o valor de drop-down. Drop-down. E aí eu coloco o valor do abrir drop-down. Maravilha? Então eu criei aqui o meu botão. Tá ali o meu botão abrir drop-down. Ele não vai abrir nada porque a gente não identificou dentro do BTN Group o nosso drop-down. Tá? Então vamos criar lá. É uma lista não ordenada que recebe uma classe para criar uma estrutura. E dentro aí é list com links normal que você usa aí tranquilamente, ok? Vamos lá então. A gente tem aqui uma lista que vai receber a classe drop-down menu, né? E a gente vai ter lists aqui dentro, tá? Eu vou criar aqui 3 lists, tá? Essas lists vai receber links, que eu vou cegar os links e colocar o valor de item, tá? Então ele cria ali para mim uma lista com 3 links normais, tá? Nada de diferente aí do seu dia a dia de criar menus, ok? E aí a gente abre aqui o drop-down, olha que bonitinho. Tá aí, formatadinho, simples e fácil, tá? O Bootstrap fornece também um extra pra gente aí, que é o drop-down up. Basicamente ele vai mudar a rota aqui do drop-down, em vez de ser para baixo, vai ser para cima, ok? E aí você está livre para criar um drop-down right, left, enfim, criar várias posições de drop-down, ok?
Vamos adicionar aqui então, a gente adiciona aqui em conjunto do btn group, a gente coloca drop up, e aí o que ele vai fazer? Ele vai subir o menu lá para cima, ok? Maravilha? Bom, a gente vai fazer de um componente aqui também muito interessante, tá? Que é o componente de load. O que o componente de load faz? Ele é um componente que é possível deixar desabilitado o botão após uma ação. Por exemplo, uma ação de formulário, que é muito comum você ter botões para acionar formulários. E ele adiciona um texto de espera. Então, enquanto o botão estiver desabilitado, ele vai ter um texto de máscara de espera ali, por exemplo, carregando, enfim, qualquer coisa do tipo, né? E como é que funciona? Basta adicionar ali, né, um atributo chamado dataLoadingText, ok? Só isso no botão. E identificar o botão também com ID, para a gente usar de referência num possível evento do jQuery, ok? Mas você pode também colocar uma classe se você achar amigável o código, tá? Eu não costumo usar IDs e classe ao mesmo tempo, normalmente eu uso tudo classes para JavaScript e classes para CSS, ok? Bom, vamos ver isso na prática. Então, o que acontece? Tem um data atributo aqui, loading text, que vai ser o texto que, enquanto o botão estiver desabilitado, ele vai carregar, tá? E aí, de resto, é um botão normal que tem um ID. De script, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai chamar esse ID aqui, o meu botão, que poderia ser uma classe aqui dentro, tá? Não tem problema. E aí, ele chama o evento on do jQuery, passando um click, tá? Uma função anônima, que vai executar o seguinte, ele vai pegar, vai resgatar esse botão que eu estou clicando, tá? Então, this resgatou o botão que eu cliquei, tá? This é o botão. E aí ele vai chamar a função .button, ok? Que vai setar o loading. O que ele vai fazer? Ele vai setar. Então, ele vai carregar o load, vai desabilitar o botão, chamar esse texto aqui no botão, e aí ele aplicou o load aqui, tá? E aqui que entra o segredo aqui que muita gente posta dúvida no Stack Overflow. Meu, tem muita dúvida disso aqui no Stack Overflow, que é muito simples, tá? Você tem que raciocinar aqui. O Bootstrap não fornece essa parte aqui de set timeout, tá? Mas é uma questão de raciocínio também, né? Ele não vai mastigar e te dar para você as coisas. Qual que é o segredo? A gente aplica um set timeout, pega esse botão aqui, chama de novo a função button e passa um reset. Então, a cada 1 segundo, então a 1 segundo após eu clicar no botão, ele vai ficar desabilitado apenas 1 segundo, ok? Vamos ver isso na prática, como é que funciona? Então eu vou tirar aqui essa btn group, ok? Vou criar um botão aqui, então esse botão meu vai ser largo, tá? E ele vai receber aqui o primer, tá? E ele vai chamar aqui de cadastrar, finalizar cadastro, é um nome típico aí. Finalizar cadastro, maravilha. E a gente tem aqui então um atributo, data, loading text. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai receber o valor, vai trocar o valor de finalizar cadastro para finalizando. Aguarde, tá? Então, um nome muito grande. E aí, a gente aqui abaixo do jQuery, tá? Você pode fazer uma chamada script aí, tá? Eu vou dar um load aqui no jQuery, então a gente inicia. Então, quando carregar a página, vai ser executado esse script, ok? Eu vou criar uma classe aqui chamada btn loading, ok? Então, chamei o jQuery aqui. Quando eu clicar na btn loading, então resgata aqui o elemento DOM, btn loading on, e vai chamar um evento de click. E aí eu passo uma função anônima de callback. Quando eu clicar no link, vai executar esta função aqui. A gente vai resgatar o botão. Então, por que o Bootstrap usou aqui cifrão, né? O cifrão, dependendo do seu código que você tiver, o cifrão seria uma boa prática para você distinguir outras variáveis de elementos DOM. Então, por exemplo, para você saber qual que é as variáveis que estão elementos DOM e qual que são as variáveis que são valores, etc. Então, é comum o pessoal usar isso daqui, tá? Não só o Bootstrap, mas é um padrão aí que várias pessoas que trabalham com jQuery utilizam. Então, ele passa o cifrão que é para falar para você, olha, é um elemento jQuery, tá? É um elemento DOM jQuery. Então a gente recebe aqui o this. Então resgatei esse botão que eu cliquei, tá? This é esse botão, ok? E aí eu passo a função .button, né? No inglês eu não sei como é que é button. Load. Então a partir do momento que eu cliquei aqui, ele vai executar essa ação de load, ok? Vamos ver se já está funcionando. Então eu vou clicar no botão, você pode ver que ele executou a ação de load. Ele vai ficar aí, tá? E aí a gente tem que sumir esse botão uma hora, certo? Qual que é a sacada aqui? Que você pode pegar, resgatar essa variável, ok? Globalmente.
E, por exemplo, no Before Send, você pode aplicar esse load no Before Send no seu Ajax, e no Complete, né, assim que for tudo certo, deu tudo maravilha, você pode voltar à ação natural do botão, tá? Aqui é só, esse set timeout é só case de exemplo, tá? Bom, set timeout, function anônima, novamente, e a gente passa o tempo, vai ficar desabilitado, então vai ficar 1 segundo desabilitado, não esquecendo e respeitando ponto e vírgula. A gente vai pegar o botão, o nosso btn que a gente clicou, vai fazer a chamada da função e passar o reset, que ele vai voltar ao estado tradicional, ok? Então cliquei, passou 1 segundo, voltou ao estado tradicional. Bem simples, fácil e ágil, né? Muito legal também para utilizar nos seus projetos aí em ações de formulário. Isso aqui é muito comum para ações de formulário. Possivelmente você já viu isso em algum lugar. Outro item interessante aqui para a gente falar dos botões, até acabei deixando aqui um espacinho, é a máscara para checkbox e radio box, tá? Funciona para ambos os casos. O que acontece? Normalmente um checkbox é um negócio feio, então o que o Bootstrap pensou? Vamos criar botões para mascarar esses checkboxes. Então são botões que na verdade são checkboxes, ok? Ou radio boxes, tanto faz. E a gente vai aplicar aí, tá? O que ele recebe? btn group, novamente, estamos agrupando botões. E aí ele recebe, olha aqui, de novo você está vendo aqui o data toggle, tá? E o data toggle vai fazer uma chamada JavaScript dos botões, ok? A sacada aqui é o seguinte, você tem um label e esse label recebe os parâmetros como se ele fosse o botão, entendeu? Então ele é a máscara aqui, é o segredinho da coisa, tá? E aí você também pode manipular quem está ativo visualmente e quem não está ativo, tá? Então não basta marcar aqui só o check no elemento, você também tem que usar essa classe aqui, ok? Apesar que o Bootstrap, quando ele vai identificar quando você dá um change nesse radio box, ele vai falar para você, olha, então você clicou nesse aqui, ele vai pegar o label py e vai aplicar a classe active, ok? E a gente tem outro aqui semelhante também, a diferença é que não está checado, então é um checado e o outro não checado, ok? Vamos fazer isso na prática então, vou apagar esse JavaScript aqui, que foi o case da aula. Vou apagar esse botão. Maravilha. E a gente vai criar aqui, então a gente cria uma btn group, tá? Essa btn group vai ter um parâmetro, vai ter um atributo, data toggle, que vai receber aí buttons, ok? Criamos aqui, maravilha. E aí a gente vai criar um label, o label vai receber a propriedade de um botão, então btn, btm, primer, a gente já está cansado de ver isso. E o primeiro recebe um active, então o nosso primeiro, a gente vai testar aqui com o radio box, tá? Então o nosso radio box vai receber aqui ele vai ser a máscara do nosso input, ok? Nosso radio. Então vou criar um input aqui do tipo radio, ok? E ele vai ter um ID opt1, tá? Então valor 1. Botei aqui então radio box 1, certo? Tudo certo aqui, tudo igualzinho, name, tem que ter um name também. Então name options, certo? Vou copiar esse cara, chamar de options, o ID vai ser 2 aqui e aqui vai ser 2 também. E ele não recebe o active, tá? Não esquecendo que aqui vai ser checked true, então o primeiro elemento vai ser checked true, ok? Então a gente tem aqui dois radio box, olha que facinho, fica bonitinho visualmente, tá? Falando aqui de radio box e checkbox, visualmente fica muito bom, tá? Eu vou tirar aqui esse active aqui e a gente muda a propriedade aqui de radio para checkbox, ok? Então a diferença é que o radio você tem uma opção apenas e o checkbox você pode selecionar várias opções ou nenhuma opção. Maravilha? Bacana, isso aí foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, o nosso grupo no Facebook está bombando, já passamos de mais de 1000 membros, tá? E você pode acessar pelo link aqui, Groups Twitter Bootstrap Brasil, ok? Maravilha, fico por aqui. É importante você deixar a sua dúvida, tá? Seu feedback, seja positivo ou negativo, justifique a sua resposta. Minha dúvida é isso, tal. Eu não gostei do vídeo por causa disso. É interessante demais o seu feedback positivo ou negativo e principalmente a sua dúvida, tá bom? Se a dúvida você puder jogar lá no grupo, fica mais fácil para todo mundo, ok? Eu fico por aqui, um forte abraço, tchau!